Vamos falar do princípio da supremacia do interesse público. Meu nome é Leonardo Vargas, mas pode me chamar de Leleco, e essas são as minhas aulas. Vamos falar desse princípio, que é um princípio implícito na Constituição Federal. Ele determina algumas prerrogativas jurídicas para a administração pública. Ele é implícito porque a Constituição, quando ela quis expressar de maneira clara qual o princípio da administração pública, ela o fez no artigo 37, caput da Constituição, o famoso LIMP. Ele, você verifica lá, o princípio, por exemplo, da legalidade. Então, o princípio da legalidade é um princípio expresso, esse é um princípio implícito. E essas prerrogativas jurídicas é dada para a administração pública em prol do interesse coletivo, para tentar trazer a paz para o coletivo, no interesse do coletivo, beleza? Vamos anotar isso. Então, a primeira coisa, o princípio implícito da CF, né? Princípio da supremacia do interesse público. Nada obstante ser implícito, a doutrina, como Celso Antônio Bandeira de Mello, nos ensina que nós temos um princípio que é base para o regime jurídico administrativo. Ele chama isso de pedra de toque. É o princípio da supremacia do interesse público, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. É uma das pedras de toque do regime jurídico administrativo. Beleza? Outra coisa, que prerrogativas jurídicas são essas? São os poderes de desapropriar, de requisitar, de policiar e de punir. Inclusive, essa punição dá a característica da verticalidade. É caracterizada com o princípio da supremacia do interesse público a verticalidade entre a administração pública e o administrado, o particular, podendo a administração pública, em prol do interesse público, punir o particular. Tá? Então anota aí, é caracterizada pela verticalidade. Outra coisa, esse interesse público não é um interesse público propriamente da pessoa jurídica da administração pública, é sim do povo, da coletividade. O princípio, então, é supremacia do interesse público primário, é aquilo que o povo quer efetivamente. Por fim, para a gente encerrar, o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública. Olha essa frase que eu retirei de uma questão de prova, tá? É o interesse, esse é o interesse primário. Então, quando a administração pública, por exemplo, vai desapropriar um bem de um particular e diz, particular, eu infelizmente preciso que você abra mão do seu direito de propriedade em prol do interesse público, porque eu quero construir na sua propriedade uma escola. Então, o seu interesse individual ou de propriedade vai ficar não extinto, mas de lado, porque eu vou lhe indenizar, eu vou lhe dar uma indenização justa, prévia em dinheiro, para que haja a transferência de propriedade para a administração pública, beleza? Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público. Com esse princípio, a administração pública pode fazer isso, que eu acabei de exemplificar para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.